passar aí. Vamos lá para a primeira perguntinha, bem simples para vocês, tá? Vamos raciocinar junto, não precisa ter vergonha, muito menos medo. Tá? Então aqui fala aqui, ó, Miguel é um paciente que sofreu um trauma automobilístico. Seu diagnóstico é de pneumotórax hipertensivo. Sobre essa patologia, o que a gente consegue falar sobre o pneumotórax hipertensivo, certo? As vibrações vocais devem estar aumentadas, há um predomínio de timpanismo na percussão, tem um desvio da tráquea, é um signo de importante valor, tem presença de roncos e estertores, ou tem mais de uma correta? Pergunta bem estranha, não estranha, é uma pergunta fácil, mas vocês viram que a opção correta seria justamente isso aqui, ó. Há mais de uma correta. Só jogou, há mais de uma correta. Nem falou qual que está correta, tá? Então é algo que às vezes vocês não suspeitam, mas vamos entender. Porque o paciente está com pneumotórax, né? Está cheio de ar, beleza? A vibração vocal dele tem que estar aumentada? Claro que não. A vibração vocal vocês deixaram aumentada na pneumonia, né? Quando o pulmão estiver sólido. Nesse caso aqui, tem ar, tá? Então a letra A está completamente errada. A letra D fala assim, ó, tem presença de roncos e estertores na ausculta, né? Estertores, a gente também deixou ali para a parte de pneumonia, para a parte de asma, que seja, tá? Quando tem alguma obstrução a nível da árvore bronquial, né? Aí a gente pode buscar a presença de estertores, crepitantes, subcrepitantes, que seja, roncos, sibilos, tá? Então a letra D também não tem como ser a letra D, tá? No pneumotórax, a ausculta basicamente é murmúrio vesicular diminuído, é sopro anfórico, né? E aí, a letra C, que a Carla falou, inclusive. A desviação da tráquea é um signo de importante valor em um pneumotórax, né? Então, com certeza, essa é importante. Na verdade, o que se desvia é o mediastino, né? O livro traz como desvio do mediastino, mas a gente sabe que tráquea está no jogo, né? Então, geralmente, eles colocam como desviação da tráquea, né? Porque vocês focam, às vezes, na palavra mediastino. Tanto no caso de pneumotórax, quando que vai estar desviado? Em pneumotórax, um caso de derrame pleural, casos de atelectásia, né? Vai ocorrer o quê? A desviação desse mediastino, né? No caso, essa alternativa da tráquea. E a letra B fala aí, ó, há um predomínio de timpanismo à percussão do hemitórax afeto. E o que era o timpanismo, né? É aquele sonido com timbre, um som mais musical. E o que acontece? O som normal do pulmão, ele é sonoro, certo? Ele tem uma sonoridade. Se eu tiver alguma afetação, nesse caso, se eu tiver muito ar, ele vai manifestar com um quadro de hipersonoridade, né? A sonoridade foi aumentada. Só que aí não tem hipersonoridade para vocês na questão, mas tem timpanismo, certo? Que pode ser entendido como justamente essa alteração na sonoridade pulmonar. Então a letra B também estaria certa. E no final da história, letra E. Há mais de uma correta. Tá? Questãozinha bem... entendi. Nesse caso aí, eles não poderiam fazer pegadinha com timpanismo e hipersonoridade, né? No caso, seria a mesma coisa. Pode fazer sim, por isso que eu fiz questão de colocar timpanismo aí para vocês. Fiz questão, justamente, vocês têm que ficar esperto, porque nada vai vir como vocês esperam. Nada vem como a gente espera. Não vem na prova de vocês escrito assim, paciente tem no derrame pleural matidez. Entendeu? Eles não vão falando tudo bonitinho. Eles só vão jogando. Encontramos matidez, mas não falou de que patologia, do que está acontecendo. Tá? Então, eles vão colocando para vocês. Vocês têm que pegar um contexto geralzão. E sempre trocam os termos, né? Sempre pode trocar os termos. Aqui nessa outra, também são todas perguntas fáceis e depois coloquei uns casos clínicos para a gente, tá? No exame físico do aparato respiratório de um indivíduo considerado normal, é incorreto. Submatidez é um achado esperado na percussão na base do hemitórax direito.
A simetria entre os dois hemitórax faz parte da inspeção do aparato respiratório? O murmúrio vesicular deve estar bem distribuído em toda a extensão pulmonar? O frêmito tóraco-vocal se encontra igualmente presente em intensidade em ambos hemitórax? O paciente eupneico pode estar com a frequência respiratória entre 12 a 20? E aí? Terminando de aceitar o pessoal que está entrando. Alguém? Seria essa questão da submatidez aí? Que Vamos aí lá. seria matidez. Já vamos falar. Aí, foi isso mesmo que o Arthur, que você mesmo acabou de perguntar na primeira questão, de colocar termos para te confundir. Então, vamos lá. Você até falou letra A. A submatidez é um achado esperado na percussão na base do hemitórax direito. Vamos lá. Lembre, teu paciente aí, ele é um cara normal, né? Eu justamente coloquei normal porque é o convívio de vocês aí na casa de vocês, tá? Tá falando que se vocês forem percutindo aqui, ó, chegar na base desse hemitórax direito, o que vocês vão encontrar aqui na base do hemitórax direito? Vão encontrar submatidez e logo em seguida matidez, né? Porque eu tenho sonoridade, vou vindo com sonoridade. Na hora que começar a chegar à região de fígado, eu encontro uma submatidez, que é chamada de submatidez hepática, inclusive. E logo em seguida, matidez. Então a letra A está correta. Normalmente a gente tem que encontrar submatidez e, por consequência, matidez também. Tá? Letra A está correta. Provavelmente errou porque confundiu matidez com submatidez. Mais alguém quer tentar responder, falar? Comentar? Eu acho que a D está incorreta. B. D, de dado. Por que, Aline? Porque ele não vai estar presente no ambos hemitórax. E aí? Ele não seria mais centralizado o frêmito? Quase, você quase acertou. Então, eu aí fico que com está. a D também, só não sei responder o porquê, mas acho que é a D. A letra D que o pessoal está falando aí, né? O frêmito tóraco-vocal. Primeira coisa que eu tenho que entender, o que diabos é esse frêmito? O que é o frêmito tóraco-vocal? São as vibrações vocais. É o tal do 33, só que a gente vai sentir com a mão. E aí as meninas falaram que justamente ele não está, né, igualmente entre os ambos hemitórax, né? Acho que, se eu não me engano, a Natália falou, eu acho que é melhor... A Aline falou, acho que no meio que ele está mais aumentado, então não é em nenhum dos dois hemitórax. Quase. O seguinte, as vibrações vocais têm uma distribuição quase simétrica por todo o tórax. Tá? Ela está quase igualzinha, tanto é que a gente vai fazendo lá com o paciente. 33, lembra o 33? Comparando. A parte superior direita do pulmão do teu paciente tem as vibrações vocais aumentadas normalmente mesmo. Um pouquinho mais aumentada. Por causa da distribuição da árvore bronquial. Né? Todo mundo lembra que a distribuição anatômica do pulmão direito é diferente do pulmão esquerdo. Até porque ele se divide em 3 lóbulos, etc. As vibrações vocais estão pouco mais aumentadas no lóbulo superior direito, tá? No hemitórax direito. Está um pouquinho mais aumentada aqui no esquerdo, tá? E aí a letra D está errada porque está falando que esse frêmito tóraco-vocal ele está igualmente encontrado em intensidade em ambos os hemitórax. Está errado, porque no direito ele é um pouquinho maior, mais intenso, tá? E a letra E fala que o paciente eupneico é a frequência de 12 a 20, né? Até a gente estipulou 18. Essa são achados da síndrome de condensação atelectásica, exceto murmúrio vesicular abolido ou diminuído, desvio da tráquea para o lado afeto, aumento da frequência respiratória, matidez da percussão ou, de novo, frêmito tóraco-vocal aumentado. O seguinte, cuidado. Primeira coisa que está perguntando lá é exceto, né? Qual dessas aí está errada? Segundo, como eu comentei agorinha para vocês, não vai vir assim bonito para vocês. Tipo assim, na atelectasia obstrutiva, na atelectasia por compressão, não vem. Na síndrome de condensação atelectásica, tá? O que a gente encontra, tá? Murmúrio vesicular diminuído, pessoal, a gente vai ter quase em tudo, tá? Aumento da frequência respiratória.
O que é a atelectasia pulmonar? É o colapso pulmonar. Se parte desse pulmão está colapsado, o paciente começa a tentar respirar mais rápido, né? Vou aumentar essa frequência para tentar compensar essa região que está colapsada. Também estaria certo. Matidez à percussão, né? O que eu tenho para entender de matidez à percussão? Eu posso, numa atelectasia, pode ser por uma compressão pulmonar, por um derrame. Então, bati lá, vai estar mate, né? E no caso da letra B ali, ou por um tumor, que seja, no caso da letra B que a Aline falou, eu acho que é desvio da tráquea para o lado afeto. Quando a atelectasia atrai o mediastino, ou atrai a tráquea. A atelectasia atrai, é o A de atelectasia, é o A de atrai. E o D de derrame é o D de desplaza, empurra. E por que isso? A de atrai e D de desplaza. Por quê? Sempre que vocês verem um raio-x e for suspeita de atelectasia, ou seja, ou qualquer coisa do tipo, e vocês vão olhar o mediastino, a tráquea, e vão ver que a tráquea está atraída, né? A atelectasia atrai para o pulmão afetado. E aí alguém falou frêmito tóraco-vocal aumentado. Essa pergunta era de graça. Se vocês tiverem isso na cabeça de vocês, que onde que eu tenho vibração vocal aumentada? Síndrome de condensação inflamatória, ou seja, pneumonia. E aqui está falando, ó, frêmito tóraco-vocal aumentado. Só que eu não estou falando de uma pneumonia, eu estou falando de uma atelectasia. Então a letra E é a errada, a incorreta. Quarta, paciente com síndrome de condensação inflamatória. Que achados do exame físico são compatíveis com o quadro sindrômico? Sopro tubário, sopro anfórico, diminuição das vibrações vocais, percussão com hipertimpanismo ou estertores do tipo velcro. E aí? Ah, mas eu achei que quando falasse de pneumonia ia falar de vibração vocal aumentada. Então a letra C já está fora, né? O que mais? O sopro anfórico, ele já seria como se vocês estivessem soprando numa boca de uma garrafa, né? Se vocês pegarem uma garrafa de água vazia aí na casa de vocês e soprarem ela, esse é o sonido do sopro anfórico. E ele aparece no pneumotórax, né? Eu preciso de ar, certo? Percussão com hipertimpanismo. Olha essa resposta aqui. Teu paciente está com o pulmão consolidado. Se você vai percutir lá nele, como que ele vai estar com hipertimpanismo? Ele vai estar com matidez, pelo menos, tá? E os estertores tipo velcro, cuidado com eles, tá? Que não é dado em aula e às vezes pode ser cobrado em prova. São estertores encontrados em patologias pulmonares intersticiales, tá? São estertores do tipo velcro. Hipertimpanismo nem existe, né? Certo ou não? Ou existe? Existe, claro que existe. Tá? Não é questão que hipertimpanismo não existe. Existe. Só que às vezes não é no tórax, é no abdômen. O timpanismo é um sonido mais abdominal, que a gente vai ver sem ser nessa, na outra parcial que vai ser abdômen. O som procurado no abdômen é o timpanismo, que é um ruído de vísceras ocas. Então, claro que se o teu paciente está com, vamos supor, com gases, teu paciente está com gases, e tu percutir lá, como que vai estar esse abdômen dele? Hipertimpânico. Platipneia. O que é a platipneia? É uma dísnea em posição supina, dísnea em posição parada, dísnea em decúbito lateral, dísnea paroxística noturna ou dísnea em repouso, que se entende por platipneia. Primeiro, vamos lá analisar essa questão. Alguém falou aí aquela hora, platipneia é dísnea em pé. Legal, perfeito. Só que não tem em pé aí para vocês. Não tem, tá bom? Dísnea em posição supina. Por que em posição supina está escrito aí para vocês? O que vocês esperam encontrar numa avaliação? Vocês esperam encontrar o quê? Um decúbito dorsal ou decúbito ventral, né? E nessa troca de termos, eles gostam muito de trocar por decúbito prono e decúbito
supino, por isso vocês têm que saber os dois nomes, tá? Decúbito dorsal, decúbito supino, decúbito ventral, decúbito prono, tá? No caso aí, Disney em posição supina, teu paciente deitado vai estar com Disney, isso se chama platipneia? Não, tá errado. Aí falaram Disney em decúbito lateral. A Disney em decúbito lateral é outro nome, é trepopneia, certo? Disney em repouso, paroxística noturna, ninguém falou. E aí o L. Anderson falou, Disney em posição parado. O que diabos é o parado? O parado, pessoal, é de pé. Não é parado em português pra gente. Parado, tipo assim, eu tô parado aqui, ó, sem me mover, né? Nessa tradução para eles, né, tanto do livro também, parado é um termo usado para o paciente de pé. De pé é parado também, tá bom? Então, Disney em posição parado seria a resposta dessa. Agora vamos para os casos clínicos. Já respondi algumas perguntinhas só para vocês terem noção. Vamos para o caso clínico da Vitória e, de novo, a mesma Vitória daquela vez. Então, Vitória, de 38 anos, consulta por tosse seca noturna de 3 meses de evolução. Refere que ela acorda, que essa tosse faz ela acordar. E se acompanha de sibilâncias e sensação torácica. Ademais, refere uma rinite estacional com abundante secreção. No momento da consulta, se apresenta assintomática e sem hallazgos patológicos no exame físico. Exames laboratoriais e radiografia de tórax normais. Qual é o motivo de consulta da Vitória? Bom, de todos esses sintomas que apresenta, eu iria procurar o médico só por essa sensação torácica, porque eu já ia achar que eu estava morrendo. Agora, tosse eu não iria. Sibilância, também não sei. Mas sensação torácica eu ia correndo. Muito bom também. Mas não é você, Carla, a Vitória. Por que ela está indo consultar aí contigo? Você é a médica. Por que ela está vindo? Ela é leiga. Hã? Ela é leiga. A Vitória é leiga, né? Tá, mas por que ela veio? Por que ela veio aqui? Você sentou na frente dela? Hã? Sería por la rinitis estacional que tiene. Tá. Yo creo que sería por eso. Porque la tos hace mucho tiempo ya tenía y no se fue a consultar. En cambio, por la rinitis ahora se fue. Beleza. Sería eso. Vamos lá. Vamos responder essa da Evelyn, que foi muito boa também. Como vocês aprenderam na primeira parcial, o motivo de consulta. O que a gente coloca no motivo de consulta do teu paciente? A gente aprendeu Lo primero que dice el paciente. Isso. E que a gente não pode pôr diagnósticos. Rinites estacional é um diagnóstico, né? Então, motivo de consulta, rinites, putz, complicou, tá? Então, motivo de consulta é o que trouxe o teu paciente para se consultar contigo. É que nem a Carla falou, eu sei que o que faria eu ir seria essa sensação torácica, algo preocupante. Tá, mas pensa assim, quando vocês estiverem na dúvida em relação ao motivo de consulta, a pergunta ideal de vocês fazerem para o paciente é bem assim mesmo. Senhora Vitória, de tudo isso aí que a senhora me falou, dessa rinite, sibilância, sensação torácica, tosse seca, etc. O que trouxe a senhora aqui, hoje, falar comigo? Por que a senhora está vindo aqui falar comigo? E ali está escrito bem certinho, ó, Vitória, de 38 anos, consulta por tosse seca. O motivo de consulta da Vitória aí é a tosse seca e noturna. Então, motivo de consulta, tosse seca noturna. Eu posso pôr só tosse? Não, porque ela não falou para você só tosse. E lembra? Com as palavras do paciente. Aí ela te relata o quê? Tosse seca noturna. Então, vocês vão pôr motivo de consulta com as palavras do paciente de vocês. Qual que é o motivo de consulta da Vitória aí? Tosse seca noturna. Eu sei que isso daí confunde muito entender um caso clínico. Tanto é por isso que a gente está aqui, mais uma vez, tentando raciocinar todo mundo junto. Vamos lá. Próxima perguntinha. Quais são os possíveis diagnósticos sindrômicos apresentados?
o que é um diagnóstico sindrômico. Então, o que isso quer dizer? É juntar todos os sintomas apresentados e signos e jogar dentro de uma síndrome. E vocês aprenderam várias síndromes já durante esse ano. E a pergunta B está perguntando isso. Quais são as possíveis síndromes apresentadas aí no quadro da Vitória? O que tem para a gente falar? Vai lá. Eu colocaria síndrome oclusiva. Síndrome oclusiva? Eu colocaria congestiva. Síndrome oclusiva e Síndrome obstrutiva. Síndrome obstrutiva. O que mais? Enfim, vamos levantar. Primeira coisa, o que chama a atenção de vocês no caso clínico da Vitória? Para vocês terem falado obstrutiva, oclusiva ou congestiva. Provavelmente, não sei o que chamou a atenção de vocês. O que chamou a atenção de vocês? Carla, Aline, não sei quem foi o outro que respondeu. O que me chamou a atenção é a abundante secreção. Abundante secreção. E aí ela falou síndrome obstrutiva. O que mais? Congestiva. Para mim foi a tosse seca noturna, por ser uma tosse seca noturna e a sibilância. Aí você falou síndrome obstrutiva, legal. E a Carla falou oclusiva? É que para mim oclusiva e obstrutiva era a mesma coisa. A mesma coisa, legal. Por que todo mundo errou? Vamos lá, já de cara. Síndrome oclusiva ou obstrutiva, que vocês falaram. Vocês estão falando de uma síndrome obstrutiva renal? Vocês estão falando de uma síndrome obstrutiva pulmonar? Síndrome obstrutiva intestinal? Eu não sei de que órgão vocês estão falando. É coronariana? Estão entendendo? Como que perde ponto em semiologia? Então tem que falar tudo de forma completa. É síndrome obstrutiva que vocês querem falar? Síndrome obstrutiva pulmonar, pelo menos. Ou síndrome obstrutiva bronquial, pelo menos. Se vocês só jogarem síndrome obstrutiva, obstrutiva do quê? É do rim? É do intestino? É do coração? Síndrome congestiva foi falado também? Também estaria errado porque não falou da onde. Congestiva o quê? É pulmonar? Mesma coisa? Tá? Então, quais são as síndromes desse respiratório para vocês pensarem em diagnóstico? Vocês têm síndromes pulmonares parenquimatosos, síndromes obstrutivas bronquiales, síndromes intersticiais pulmonares, síndrome de condensação atelectásica, síndrome de condensação inflamatória, síndrome pleural. Estão entendendo? Então, o que a gente tem de diagnóstico sindrômico aí para apresentar? Vamos lá. Uma síndrome obstrutiva bronquial, por exemplo. Síndrome obstrutiva bronquial. Só que ali está me pedindo quais são os possíveis diagnósticos. Eu não posso só jogar um. Se vocês já assistiram House, sei lá, Grey's Anatomy, sei lá o quê. Vocês verem que eles sempre colocam um quadro assim e vão planteando alguns possíveis diagnósticos. Começa a excluir. A gente tem obstrutiva bronquial. O que mais que a gente poderia falar? Olha lá. Sibilâncias, né? Lembra na aula de asma que eu falei para vocês que tinha uma frasezinha que falava assim: nem toda asma sibila e nem tudo que é sibilo, nem todo sibilo é asma, certo? Então, sibilos eu destaco no meu texto. E a tosse seca que a gente está destacando sempre, que outra patologia cursa com tosse seca? Insuficiência cardíaca. E que piora à noite, ainda por cima, né? Quando o teu paciente deita, então ele, todo aquele edema pulmonar, etc., manifesta como uma tosse seca. Então, uma síndrome de insuficiência cardíaca também cabe aí nesse quadro clínico dela. Também caberia. Ah, mas ela tem só 38 anos. Não importa, a gente descarta ela depois. Mas a tosse seca cursa com insuficiência cardíaca e sibilâncias também. Também. Né? Ah, eu quero falar de uma síndrome que a Carla comentou aí, mais pro lado digestivo. Poderia falar uma síndrome de... uma síndrome de refluxo gastroesofágico, por exemplo. Por quê? Isso aqui. Opressão torácica, né? E que piora à noite. Imagina um pouco. À noite, teu paciente deita. Se ele tem ERG, o esfíncter esofágico, né?
com disfunção, ao deitar a comida volta. Lembra? Vocês já estudaram isso. E o teu paciente pode fazer o quê? Tossir. Seco de novo, uma tosse seca de novo, né? E com dor torácica. Mas a dor é porque tem comida aqui no meio do esôfago dele, né? Aperta o peito dele. Então, 3 síndromes completamente diferentes, só para vocês terem noção. Falamos de uma síndrome pulmonar, de causa pulmonar, uma síndrome de causa cardiovascular e uma síndrome de causa intestinal. Certo? Ninguém falou qual está errado ou qual está certa. A pergunta pediu para vocês trazerem diagnósticos diferenciais. E aí, a letra C, mais importante de todas. O que você espera encontrar no exame físico da Vitória? Aí, ó, a Vitória, do jeito que ela chegou e está sentada na tua frente, consultando. Você vai fazer o exame físico dela agora. O que vocês esperam encontrar nela? Normal. Normal. Matou. Acertou. Arthur acertou. Já era. Nada. Sem nenhuma alteração. Né? Tá aqui, ó. No momento da consulta, ela se apresenta assintomática. No momento da consulta, ela tá aí. Sem achados patológicos no exame físico. O que espera encontrar no exame físico da Vitória? Nada. Sem achados patológicos. Mas como assim? Eu não estou entendendo. Esse cara tá louco? Não. Vamos entender. Temos que diferenciar sempre asma de crise asmática. O que provavelmente a Vitória pode ter aí, que a gente separou agora ali atrás, era um quadro de asma, né? Uma tosse seca, noturna, com sibilâncias, certo? E a paciente manifesta sintoma na crise asmática. Ela está na consulta aí, assintomática. Então, não vou achar nada na Vitória. Na crise asmática, sim. O que eu acharia na crise asmática? Agora vamos mudar a pergunta. O que encontraríamos numa crise asmática da Vitória? Na inspeção, o que dá para ver? Só uma coisa de cada. Inspeção da asma. Ansiosa. Face ansiosa, também. Perfeito. Na palpação dela, o que a gente encontraria? Vibração vocal diminuída. Vibração vocal diminuída, pode ser. Sempre, né? Se não for pneumonia, o resto tudo vai estar diminuída. Na percussão dela. Sonoridade, né? Aumentada. Sonoridade aumentada, porque a asma, né? Ela tá cheia de ar, né? Sonoridade aumentada. Ah, e outra coisa. Sonoridade aumentada o quê? Como assim? Hipersonoridade. Ou sonoridade aumentada difusa. Né? Difusa. Né? Difusa. Não podemos esquecer aquela parte de hemitórax afeto, de difusa, na região afeta e etc. Né? Que é a coisa mais chata do mundo isso. Tá? Então, a sonoridade aumentada de forma difusa. E na ausculta da asma, o que tem? Clássico da asma. Sibilâncias. Sibilância. Pronto. Da asma. Então, vocês têm que, provavelmente, né, vocês já entenderam que tem que fazer uma tabelinha com tudo isso, né? E aí, isso daí é o que cai em prova. Vamos para o próximo quadro clínico, da Tailine, né? Tailine, amiga minha, de 58 anos, consulta por dísnea progressiva classe 4, de 1 mês de evolução, precedida de dolor na região anterior do hemitórax direito e tosse seca. Apresenta signos vitais, né? Pressão de 120/80, frequência cardíaca de 78, frequência respiratória de 22, afebril, saturação de 92. Na ausculta pulmonar, murmúrio vesicular abolido e matidez até o campo médio do hemitórax direito. Na radiografia de tórax, se observa o hemitórax com opacidade homogênea até o campo médio e o desplazamento do mediastino hacia a esquerda. Qual é o diagnóstico sindrômico de Tailine? Síndrome parenquimatosa pulmonar. Síndrome de deposição líquida. Boa, vamos separando. Síndrome parenquimatosa pulmonar, síndrome de interposição líquida, que mais?
Síndrome mediastínica. Síndrome mediastínica, tá tudo dentro do jogo. Não estamos falando nada errado. Tá? O que chamou a atenção de vocês nesse quadro dela? De signos, sintomas, algo assim que vocês marcariam com vermelho. Murmúrio vesicular abolido. Vamos lá. Um falou murmúrio vesicular abolido, né? Isso chama atenção, porque normalmente a gente sabe que ele vai estar diminuído sempre. Agora falou abolido, porra, abolido já é zero, nada. Então, realmente chama atenção. E alguém falou aí desplazamento do mediastino. Isso também chama atenção, né? Então, o desvio do mediastino também é algo muito importante. O que mais? Essa coisinha aqui, ó, de signos vitais, mudou alguma coisa para vocês? Afebril e fez eu pensar que não seria uma infecção, né? Seria outra frequência respiratória aumentada. Vamos lá. O afebril que o Arthur falou, o que eu faço com esse afebril? Eu descartei uma pneumonia. Descartei. Pneumonia já não é afebril, pelo amor de Deus. Né? Então, esses signos aqui vitais, nada assim para agregar tanto valor, mas afebril, sim. Né? Beleza. E ninguém falou da Disney em repouso dela. Tailine está com a Disney de classe 4. Classe 4. Como eu falei para vocês, não vem escrito. Tailine apresenta Disney ao realizar, ou ao se vestir, ou ao tomar banho, ou assistir TV. Não, vem assim, classe 4. Vocês têm que saber que é uma Disney em repouso, certo? Então, o que eu tenho que chamar a atenção aí? Vamos lá. A síndrome dessa Tailine aí, provavelmente é uma síndrome pleural, né? Seja, essa síndrome por uma interposição líquida. Tem líquido aí, essa pleura. É um derrame pleural. Só que vocês não podem responder aqui derrame pleural. Tem que pôr síndrome pleural de interposição líquida. Né? Outra coisa que chama a atenção aí, que ninguém falou, inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui. A matidez também, A né? matidez, era isso que eu estava procurando. A matidez no hemitórax. O hemitórax é para ser sonoro. Se ele é mate, é porque tem líquido, certo? E aí eu já entendi que é um derrame pleural, beleza? O que espera encontrar no exame físico da Tailine? Vai, na inspeção dessa Tailine, o que vocês esperam encontrar? Abombamento do hemitórax afeto. Pode ser, se você quer pôr, põe. Abombamento do hemitórax afeto, né? Tá cheio de líquido, ele meio que dilatou um pouquinho. Pode ser. Ou aquele velho migué de diminuição da mobilidade do hemitórax afeto, né? Pode ser. Palpação dele, o que a gente encontra? Vibrações locais abolidas? Pode ser. Vibração vocal vai estar abolida? Vai. Num derrame, né? Tem líquido. E principalmente se for um derrame grande, inclusive, né? Só que não coloquem só assim, vibração vocal abolida. Tem que ser vibração vocal abolida na região afeta, pelo menos. Tá? Não esquece desse finalzinho. Esse finalzinho é o mais importante. Na região afetada. Tá? Na percussão, a matidez, como ali já tinha falado, a matidez, certo? A coluna da Tailine, a coluna dela, como vocês esperam encontrar? Mate. Coluna mate. Então vai ter uma matidez na coluna. A coluna normal aí ela é sonora. E aí com derrame pleural, principalmente um grande, né? Ele vai sobrepassar e vai ter uma matidez na coluna, tá? Então coluna vai estar mate. E na ausculta dela a gente vai encontrar o quê? Não vem com murmúrio vesicular diminuído. Vamos colocar alguma coisa mais massa. Abolido. Murmúrio vesicular abolido. Ah, não. Muito migué. Esquece o murmúrio vesicular. Vamos trazer coisa nova. Não tá errado, não tá errado. Tá certo, mas vamos trazer coisa diferente. Lembra? Vocês não lembram do derrame pleural que tem a voz de cabra? Como que é o nome daquele da voz de cabra? Pectorilóquia? Da voz de cabra. Egofonia. Egofonia. Então, aí, nesse caso, poderia ter uma egofonia, um soplo pleurítico. Soplo pleurítico. Todo mundo esquece do soplo pleurítico. Na própria palpação que a gente falou lá atrás, pode ter o roce pleural, né? Que são as pleuras
roçando, como se fosse algo de couro, roçando um roce pleural na palpação, tá? A gente sempre acaba esquecendo o derrame desse roce pleural, sopro pleurítico, egofonia, né? Beleza. Angel, Oi. você só me lembra o que se escuta no sopro pleural? O que você escuta nisso? Desplazamento das pleuras. Bem. Cara, é esse ruído do couro. Mas por ela não estar numa... é que aí não fala no exercício, né? Mas por ela estar com uma dísnea alta, eu supus que ela tinha um derrame grande também. E se o derrame for grande, já não... Se o derrame for... Quanto mais o sopro pleural e o roce pleural, eles não aparecem num derrame massivo. Porque quanto mais líquido a pleura tiver, mais longe uma vai estar da outra. E aí daqui a pouco elas não conseguem mais roçar uma na outra. Então são para derrames de pequeno tamanho, né? Se achado de roce pleural ou sopro pleurítico. Mas aí nem falou nada em relação a isso. É só um achado. Vocês podem falar ou não, né? Egofonia. Todos esses achados semiológicos, quando eu dei para vocês essa aula de derrame, não sei se vocês lembram, que eu dividi ela em derrame pequeno, derrame médio, derrame grande, lembra? E aí eu fui falando qual que eram as características de cada um. Ela vai mudando mesmo, tá? E a terceira, que outro estudo de importância faz falta solicitar. E para quê? Ou seja, de estudo que tem até agora é só uma radiografia de tórax. Que outro estudo vocês pediriam para a Tailine e para quê, por exemplo? Eu não tenho que saber diagnóstico. Tem tóraco-centeses. Um estudo, uma punção, né, de líquido, né, pleural. É isso? Para quê? Para estudar se é traçudado ou exudado. Aí, perfeito. Então eu vou tirar o líquido desse derrame para estudar se é um líquido traçudado, que provavelmente é de causa cardíaca, ou um exudado. E aí eu vou buscar um câncer, vou buscar um derrame paraneumônico, algo do tipo. Tá? Então eu já preciso fazer isso aí. Tá? Pelo menos esse aí vocês poderiam citar. Ecografia, o que for. Tá. Alex, estamos terminando. Alex, de 67 anos, relata que recebeu quimioterapia e radioterapia para um tratamento de um câncer de pulmão irressecável. Ingressa na guarda do hospital por um quadro de deterioro do seu estado general e dísnea progressiva de vários dias de evolução. No exame físico de tórax, você, como médico, encontra vibrações vocais na base pulmonar direita, matidez à percussão e silêncio auscultatório. Você, como médico de guarda, qual é a sua impressão diagnóstica? O que chama a atenção no caso clínico dele? Gente, vocês têm que voltar e ler de novo e destacar palavras. O que chama a atenção desse Alex aí? Ele era imunodeprimido por causa da quimioterapia? Pode ser, né? Então ele tem uma imunossupressão. O que mais? Vibrações vocais na base pulmonar. Vibração vocal na base pulmonar direita. Opa, indica que tem alguma coisa ali, né? E matidez também, né? Sim. Então tem alguma coisa nessa base pulmonar direita. Chamamos a atenção. Então chama a atenção a matidez de pulmão direito. E o que mais? O silêncio auscultatório e o deterioro do estado geral dele. Aí. Silêncio auscultatório também. O que significa um silêncio auscultatório? Significa que esse pulmão aí, ó, tipo, tá o quê? Tá colapsado. Né? O pulmão com silêncio auscultatório, ou ele tem um puta derrame que justamente causa um colapso pulmonar, né? Então, mas ali aquela parte não tá tendo mais um intercâmbio gasoso, né? Então, o que chama a atenção aí de vocês? O seguinte, esse Alex, pessoal, ele... Tá, deixa vocês responderem primeiro. Que síndrome poderia ser essa? Que impressão diagnóstica ele levanta aí? Atelectásica? Síndrome atelectásica? Pode ser. Síndrome de condensação inflamatória. Síndrome de condensação inflamatória. A síndrome de condensação inflamatória acho que não teria um silêncio auscultatório. Eu acho que tem um câncer nele. No caso,
Não seria uma síndrome cavitária mesmo? Síndrome cavitária, se tiver um abscesso, alguma coisa do tipo, poderia também, tá? Mas aí, numa síndrome cavitária, você não vai ter matidez, tá? Porque síndrome cavitária é um buraco. Se eu percutir nesse buraco, vai ter sonoridade. A atelectase que alguém falou, vamos entender essa atelectase aí. O seguinte, das duas, uma, gente. Ou esse cara tem uma atelectase pulmonar por uma obstrução de um tumor, ele tem câncer, o tumor dele obstruiu o brônquio e colapsou o pulmão. Atelectase. Ou tem um derrame, de novo, causado pelo quê? Pelo próprio câncer. Então, esse câncer dele pode causar um derrame, né? A gente viu também que uma das causas de derrame pleural é um câncer. E o que ele tem aí? Ele tem um câncer irressecável. Então, quer dizer que o tumor está no pulmão dele. Vocês podem estar percutindo o tumor, por exemplo, né? E esse tumor pode ter obstruído algum brônquio e colapso pulmonar. Tá? Então, das duas, uma. Você, como médico de guarda, o que me impressiona, que impressão diagnóstica eu tenho aí, ou um derrame pleural, ou uma atelectásia por uma obstrução. Alguma coisa está obstruindo aí, tá? E aí, como que eu vou diferenciar, gente? Olha, essa segunda questão é muito boa. Como vocês vão diferenciar se esse cara tem um tumor ou se o que ele tem aqui é líquido, que está até aqui? Como que vocês vão diferenciar? Se tudo está mate e tudo está sem ausculta, está tudo desse jeito. Como que eu sei se é um tumor ou é líquido? Angel, no caso do derrame, a coluna vai estar mate e na atelectásica vai estar sonoro? Pode ser. Poderia ser ou não? Poderia. E naquele que deita decúbito dorsal, mais ou menos, e quando é líquido, o líquido vai mais pra cima e fica doendo, não sei como que é, mas eu acho que o tumor não vai se mover, não. Aí, estamos no jogo também. Então, tudo aí que vocês falaram também tá certo, né? Eu ia buscar a coluna, ver se ela tava mate, se não tá, mas dependendo do tamanho do tumor, essa coluna também não foi afetada ainda. Mas o que a Sani falou logo em seguida aí matou certo, né? Se for líquido, gente, vocês vão fazer o quê? Isso aqui se chama, inclusive, signo del desnível. Signo do desnível. Vocês vão cambiar o teu paciente de posição, certo? Se eu tenho um tumor, esse tumor não vai mudar de lugar. Esse tumor está preso aqui. O líquido, à medida que eu coloco o meu paciente decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo, né, decúbito dorsal, esse líquido vai cambiando dentro da pleura. Então, uma forma de diferenciar entre uma atelectásia por um tumor e um derrame pleural é trocando o meu paciente de posição. Então, buscaríamos o signo do desnível, se chama signo do desnível. E no exame físico do Alex, no caso, vamos jogar para ele uma atelectásia, o que vocês esperam encontrar na inspeção do Alex? O que ele apresenta? Inspeção. Uma face hipocrática. Face hipocrática, tá bom. O que é uma face hipocrática? Ele deve estar emagrecido, com os olhos fundos, nariz afilado. Isso aí, por causa do câncer. Está acabando com ele. Por causa do câncer. Perfeito, pode ser. Mas pensando assim na atelectase em si, a nível ali de tórax, o que você esperaria encontrar nele? Mas tá certo, face hipocrática pode ser. Uma assimetria torácica. Assimetria torácica? Mas como que é essa assimetria? O lado afeto vai estar maior, assim, mais... esqueci a palavra. Como se eu fosse saltado, mas não é isso a palavra. Uma retração torácica? O afeto vai estar retraído. A palavra que tem que vir sempre, gente, com a atelectásia, com vocês, sempre vocês vão vir com essa palavra. Retração. O hemitórax da atelectase vai estar retraído. Tipo, o contrário do que a Aline falou, né? Então, lembra assim, ó, colapso pulmonar. O pulmão entrou em colapso. Então, se eu estou com a atelectase nesse pulmão, provavelmente na inspeção ele vai estar com o hemitórax retraído, né? Então, na inspeção da atelectásia, retração, tá? É importante vocês lembrarem.
falou retração, já ganhou a atelectase, tá? Na palpação, o que a gente vai ter da atelectásia desse paciente? Enrolação. Expansibilidade e elasticidade diminuída. Isso. No hemitórax afeto. Pode ser, né? Aquele famoso migué da expansibilidade diminuída, porque tem em quase tudo isso. Vibração vocal, né? Poderia encontrar ela diminuída, às vezes depende. Mas essa expansibilidade eu coloco para quase tudo. Percussão. Percussão, sim. Percussão é importante. Da atelectase. Vamos ver se vocês vão acertar essa percussão. Matidez na zona afeta. Tá, mas outra. Já tá aqui, ó. Outro achado. Que outros signos? Sonoridade aumentada no outro hemitórax. Isso aí. Se o teu pulmão está colapsado, se esse pulmão está colapsado, esse aqui, ó, para tentar compensar esse colapso, ele vai ter mais ar. Então eu vou ter uma hipersonoridade no pulmão sano, tá? Então na atelectásia, a gente encontra uma hipersonoridade no pulmão sano, tá? No derrame pleural, inclusive, também, como curso ali com a atelectásia, isso aqui é bom vocês pegarem, e tá lá no material de vocês. Se eu tenho um derrame aqui, ó, aqui embaixo, a parte superior desse pulmão, ela vai ter hipersonoridade. Então vai ter mais ar aqui, ó, porque aqui embaixo tem líquido, tá? Então tem que saber colocar essas partes de hipersonoridade, seja no pulmão sano, para compensar, ou seja, no caso do derrame, no lóbulo superior. E por último, na ausculta. O que tem na ausculta da atelectásia, nesse caso aí dele? Já está até escrito ali, inclusive, né? Silêncio auscultatório. Está escrito bem aqui. Às vezes dá até para tirar do próprio textinho. Vamos para... Essa é a última? Vai dar 8, pulei para 10. Gente, de derrame pleural, vocês têm que saber tudo isso daí. Linha de Damascus, triângulo de Garland, triângulo de Groco, as zonas de Skoda, matidez de coluna, né? Pode saber tudo isso daí de derrame. A curva da linha. Vamos aqui para a próxima, então. Ivanisevic. Ivanisevic é um paciente de 19 anos, consulta na guarda do Hospital Regional de Pedro Juan Cabalheiro com suspeita de estar com Covid-19. Relata que apresenta dificuldade respiratória de recente começo, ele não fuma, não toma nenhum fármaco e não tem antecedentes clínicos de importância. No seu exame físico, você observa hundimento das fossas supraesternales, ou seja, afundamento das supraesternales, supraclaviculares na inspiração. Utilização de músculos acessórios da respiração e uma expiração prolongada. Qual é a sua impressão diagnóstica? Ele está com suspeita de Covid, né? Ele nunca teve nada, né? Mas está aí. Dísnea, uso da musculatura acessória, tiragem, tá tudo dentro. O que mais? É a tiragem mesmo. Então, é que aí parece que falta bastante dado, né? Mas é assim, a vida é assim. Vamos lá. Temos uma idade... Seria uma síndrome respiratória aguda grave, né? Uma síndrome de dificuldade respiratória aguda. Primeira coisa, vamos descartando as síndromes de vocês, tá? Idade dele, ele tem 19 anos, né? Então, com 19 anos eu vou aí descartar patologias pleurales de causa cardíaca, por exemplo, pelo menos. Então, ele já não tem nada do tipo aí, o cara tem 19 anos, tá? Vou descartar enfisema também, né? Vou descartar a pneumonia, porque nada que ele tá me falando aí que me leva a falar que ele tem uma pneumonia. Nada do que está escrito aí me leva a pensar que esse carinha aí tem um colapso pulmonar, que seja, entendeu? Vamos ver outra síndrome. Nada me mostra aí que ele tem uma tuberculose, né? Febre, alguma coisa do tipo, mal-estar, decaimento e tal. Que diabos que esse guri tem? O que ele tem aí só até agora? Ele tem uma dísnea, tá? Ele tem uma dísnea abrupta que não tem relação com fármaco, nem com tabaco, nem nada, certo? E que ele tá com falta de ar, gente, imagina só, algo que destacou muito para vocês. Ele tá com tiragem, uso da musculatura acessória e olha o final do caso clínico. Expiração prolongada.
qual patologia vocês estudaram que tem uma expiração prolongada? Enfisema? Mas quantos anos ele tem, Aline? 19. Que outra patologia sem ser o enfisema tem expiração prolongada? Atelectásica? Não. Que outra patologia ele tá cheio de ar, que ele não consegue pôr o ar para fora. Imagina, esse cara não tá conseguindo pôr o ar para fora. Asma. Asma! É, isso daí, ele tem asma. Ele tem asma. Expiração prolongada são duas, enfisema e asma. Por uma palavrinha, a gente matou o caso clínico todo. Ó. Expiração prolongada, a gente lembrou do enfisema, claro. Só que ele tem 19 anos. E no enfisema, ele ia te falar que já vinha com essa dísnea faz tempo. A asma é uma crise ou outra, certo? De expiração prolongada. Uso da musculatura acessória, as meninas aí que têm asma, não lembro quem que tinha, né? Na crise asmática tá lá, tipo, puxando o ar, fazendo força, né? A gente viu o vídeo do paciente com asma aquela vez. Então, o que o Ivan aí tem? Asma. Ele tem uma asma, tá? Uma asma bronquial, tá? Então, gente, excluam as patologias e tenham calma, tá? Que outros achados, ó, aí sim, que nem eu acho que o Arthur falou, nossa, mas tá muito incompleto aí esse quadro clínico. Tá, por isso, por causa da pergunta 2. Que outros achados do exame físico melhorariam esse quadro aí? O que vocês acham que tá faltando nesse quadro clínico aí? Que, tipo, ia tornar mais fácil de entender, se tivessem essas palavras aí. Ah, sibilo na auscultação. Tosse o quê? Eu quase falei. Tosse seca, né? Então, se no quadro estivesse falando tosse seca, sibilâncias, o que mais que tem na asma? Tosse seca, sibilâncias. Poderia associar com outros quadros alérgicos, né? Poderia perguntar se renite, alguma coisa assim. Expectoração, alguma coisa do tipo, né? Algum antecedente alérgico também. Antecedentes alérgicos, tá entendendo? Tipo isso. Opressão no tórax. Opressão torácica. Essa resposta do Arthur estaria errada. Por quê? Vamos lá. Não que está errada, mas o que ele falou? Seria legal se tivesse aí um relato de antecedentes alérgicos e tal. Seria legal. Só que a tua pergunta fala assim, ó, que outros achados do exame físico. Antecedentes alérgicos não entram no meu exame físico, entra lá nos hábitos e etc. Então tem que tomar cuidado com a pergunta. Opressão torácica, sim. Sibilância, sim. Né? Tosse seca, sim. Aí eu ia definir certinho. O que a Aline comentou da febre, na verdade, ela poderia ter comentado assim, a ausência de febre, né? Ou negar febre. E aí eu jogaria mesmo na asma. E a última... Oi. Ele poderia ter cianose também na asma? Cianoses. É isso que eu ia perguntar agora mesmo. Cianose também poderia ser, ele poderia ter falado, cianose sim também. Eu quis dizer assim, em relação à temperatura, se tem febre ou não tem. Não em relação à asma, mas em relação ao todo paciente. A melhorar o quadro, a explicação, né? E aí, tipo, a gente começou falando justamente ia ser negar a febre, né? Que ia dar um quadro melhorado de asma. A pergunta 3 é muito importante. Você, como médico de guarda, como avalia os signos de gravidade do Ivan? Como vocês saberiam que ele está piorando? O uso da musculatura acessória e se ele apresentar batimento de asas nasais. Não tem sibilância. Boa. Ausência de sibilância. Murmúrio vesicular bolido. A ausência de sibilâncias é um signo de piora, né? A gente falou isso na aula aquela vez, né? O paciente que não está sibilando, você acha assim, ele está melhor. Só que ele não está melhor, ele está pior, né? Outro signo de piora é a ausência da fala. Então ele já não consegue mais nem falar contigo. Ele está falando uma palavra só, ele consegue falar, tipo, só sim, não. Então quer dizer que ele está ficando muito mal. Que nem o Elianderson comentou agora. Cianoses. O paciente já começa a estar azulado, signos de gravidade. Cianose também. E um que é pouco comentado, mas para vocês verem como faz muito sentido. Sabe qual? Sonolência. Sonolência. Então, o paciente começa a ficar sonolento. Por quê?
falta oxigênio, ele já está cansado, está desistindo de lutar. Então, cianoses, ausência de frases, ausências de sibilância, sonolência, são todos signos de dificuldade ou de gravidade dessa asma, né? Índio, a diminuição desse movimento da respiração, né? Também, não é? Sim. Ele diminui a respiração. É porque o músculo vai cansando, né? Ele vai cansando o músculo. E aí chega uma hora que ele já não consegue mais nem pôr para fora o ar de forma forçada. E por último, acho que essa aqui é a última. Essa aqui é a nossa última. Vamos falar da Laura. A Laura, ela é arquiteta de 39 anos, consulta por febre de 38 graus, tosse, dor torácica que havia começado faz uma semana. Fumadora de 5 cigarros por dia durante os últimos 20 anos, ou seja, 5 pacotes por ano. Não tinha outro antecedente de importância. Frequência respiratória de 22, frequência cardíaca de 110, pressão arterial de 100 por 65. O exame físico constatou a presença de uma área com respiração glótica e alguns estertores crepitantes na parte inferior do hemitórax direito. Pessoal, um caso clínico desse aqui, mais de graça é impossível. É síndrome de condensação inflamatória. Síndrome de condensação inflamatória. O que eu tenho aí para falar da Laura? Provavelmente ela tem uma síndrome de condensação inflamatória, certo? Devido a tudo que foi manifestado. Febre, né? A respiração glótica, os crepitantes, certo? Com esses dados que vocês estão tendo aí no texto, como seria a ectoscopia da Laura? O que vocês esperariam encontrar na Laura, na ectoscopia dela? Talvez uma face pneumônica, se for para o pneumococo. Face pneumônica está dentro da ectoscopia. Então, ela teria uma face pneumônica. O que mais? O que é a face pneumônica? Eritema malar, herpes labial no lado afeto. Do lado afeto. Isso daí. Perfeito. E aí, fora a face pneumônica, o que mais tem na ectoscopia dela? Lembrem, a ectoscopia, o que chama a atenção. Seria rubicundez. Rubicundez. Pode ser. Tá avermelhada, né? Ela tá com a cara vermelha. É. Outra coisa, ela não tem febre, não é verdade? Sudoração. Então, vocês vão olhar na cara dela, vocês vão ver que ela tá suando. Ela vai ter uma sudoreses. Ela vai estar com uma sudoração profusa, né? Vai estar com a pele vermelha. Ela tá com um processo aí de pneumonia. E no exame físico da Laura, o que a gente vai encontrar na inspeção dela? Não vale repetir, face pneumônica. Taquipneia? Taquipneia, né? Ela vai ter uma respiração até um pouco mais superficial, mais aumentada em frequência, pode ter relação. A expansibilidade torácica, gente, diminuída de novo, muito simples colocar, tá? Na palpação, coloquei a mãozinha lá, o que vocês vão encontrar na palpação dessa mulher? Que é típico da pneumonia, que é só da pneumonia. Vibrações vocais aumentadas. Vibração vocal aumentada, agora é a hora de usar ela. E outra, pessoal, por ser pneumonia e por ela estar com febre, sabe o que vocês podem colocar na palpação? O aumento da temperatura, né? Então, vocês vão constatar que ela realmente está com a temperatura elevada. Onde? Na palpação, né? Coloquei a mãozinha lá, vi que ela está quente mesmo, tá? Percussão, o que temos na percussão dessa pneumonia? É uma matidez ou submatidez no hemitórax afeto? Matidez na área afeta, né? No hemitórax afeto. Muito simples, né? Tá consolidado o pulmão, né? Tá sólido. E na ausculta, para terminar. Roncos ou crepitantes? Crepitantes. Não esqueçam dos crepitantes. Pneumonia é crepitante. A presença de estertores crepitantes. E aí, pessoal, ficamos por hoje com esses casos clínicos. Espero que vocês tenham entendido assim, uma forma de ter mais calma, de pensar para responder, de se organizar, né? Separar os pontos chaves do texto. Não se assustem caso coloquem para vocês um monte de dados laboratoriais, um monte de loucura.
tá? Às vezes está lá justamente para te assustar. E uma palavrinha mínima que ninguém percebe, como por exemplo, expiração prolongada, que mataria todo o teu caso clínico, você às vezes deixa passar desapercebido. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Alô? Valeu? Muito obrigado. Valeu, Obrigado, médico.